Eu gostaria que o Nissagan elaborasse as pausas e as falas em torno de situações, como, por exemplo, um emprego que a pessoa não gosta, ela não está satisfeita com a vida que ela tem uma vontade de trazer a presença para a vida, no intuito de ter essa clareza e ajudar a pessoa nas decisões da vida. Então, pausas e falas com os insights em torno deste assunto. E lembrando que este é um vídeo parte de uma série que a intenção é treinar a presença e o Nissagan oferece as pausas nas falas dele para nós fazermos uma meditação em tempo real. E também é um convite para adquirir insights. O link da descrição com mais detalhes de um vídeo explicando estará aqui embaixo. Ok. Eu não sei se eu entendi, mas eu vou falar pelo que eu acho que eu entendi sobre esse teu assunto. Então, como você falou, eu vou estar de olhos fechados, vou falar um pouco diferente, e a ideia é que haja um ambiente de fala que facilite a assimilação de quem ouve. Não basta apenas guardar na memória, mas assimilar. Olha, nós fizemos um vídeo falando sobre a minha ideia de espiritualidade. Só que eu vejo eu tenho pessoas que entram em contato comigo com uma certa frequência, colocando as suas questões pessoais, e eu percebo que tem um grande número de pessoas dizendo que não estão vivendo a sua espiritualidade, porque tem um trabalho que não está alinhado ao seu propósito espiritual. Veja se você também tem isso. Você tem um trabalho que não está alinhado ao seu propósito espiritual. A questão é que existe uma ideia de que espiritualidade é uma coisa, o mundo do trabalho, se ele não tiver uma ponte visível, fácil com essa espiritualidade, é outra coisa. Então existe uma divisão. Mundo e espiritualidade, dimensões diferentes. Pela resposta que eu dei num vídeo anterior comentando sobre espiritualidade, se formos considerar a espiritualidade como chamar a consciência para o momento presente, a partir daí é que eu começo a viver. Quando eu saio da minha mente turbulenta, crítica, reclamadora, com seus 50.000 a 60.000 pensamentos desnecessários por dia, perturbadores. Se eu chamo a consciência para a realidade, eu diminuo esse ruminar. Eu coloquei mais ou menos com essas palavras, dizendo isso é espiritualidade. Estou resumindo para chegar ao ponto que eu quero. Porque quando eu fico presente, há uma dimensão não mental se manifesta, mais sábia, mais harmoniosa, mais compreensiva em relação a si mesmo e às pessoas. A sabedoria realmente emerge. Agora, eu não posso estar vivendo isso numa situação de trabalho que aparentemente não tem nada a ver com espiritualidade. Se espiritualidade é sair dessa ruminação mental, pode ser que a vida dê uma oportunidade para uma pessoa para treinar presença numa situação
de um trabalho X. Então, se a pessoa ela faz esse trabalho ruminando, meu Deus, que chato, isso não está alinhado com a minha espiritualidade. Mas eu tenho que ficar nesse trabalho, porque eu preciso desse dinheiro. Para mim, isso é claro, eu preciso desse dinheiro. Mas eu vou ter que aguentar isso. Puta, mas aquele cara tem um ego desgraçado. Eu estou cercado de pessoas que não têm nada a ver comigo, pessoas que não têm a mesma busca que eu. E ela fica remoendo, 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 remoendo. Ela não está vivendo a espiritualidade agora, mas ela poderia viver a espiritualidade naquela mesma situação se ela estivesse em silêncio interno. A vida deu uma situação desafiadora para ela, ela não está aproveitando. A vida deu uma lição, uma escola, uma sala de aula. Tá, você tem que ficar nesse emprego, porque você concluiu que você tem que ficar nesse emprego, você precisa desse emprego. Você pode até não sair do emprego, é verdade, existe essa possibilidade. Mas a partir do momento que você decidiu que você vai ficar nele, ficar remoendo contra é anti-espiritualidade. É ante o próprio propósito, se eu considerar a espiritualidade como isso que eu falei. Imagina a pessoa tirando essa mente crítica sobre o trabalho, sobre as pessoas, sobre a maneira das pessoas serem. E aí ela vê as coisas como elas são, sem julgamento. E aí ela vê o que ela tem que fazer. E aí ela faz com inteireza. E inteireza tem tudo a ver com espiritualidade. Então não é, espiritualidade não é estar num templo, num mosteiro, recluso. Espiritualidade é você silenciar a mente crítica. Espiritualidade é você estar inteiro no que você faz. Porque quando você está inteiro, você não fica remoendo. Se você fica remoendo críticas, você não está inteiro. Então, é um mistério. A existência apresenta determinadas situações para algumas pessoas, desafiadoras, e a pessoa não aproveita. Sendo que aquela é a sala de aula ideal para ela se desenvolver, se transformar, crescer como ser humano. E ela joga fora essa oportunidade de ouro que a existência deu. Aí a pessoa fica se comparando com outra pessoa, mas aquela pessoa tem um trabalho não sei o quê, que está alinhado. Um dia eu chego lá. A gente não sabe os desígnios da existência. Por que que ela pôs aquela pessoa naquela situação e por que que ela me pôs nessa? Mas cada um pode aproveitar a situação que está. Talvez aquele cara ou aquela mulher que está numa situação aparentemente ideal não está aproveitando tanto. Ela continua com a sua mente turbulenta naquela situação aparentemente ideal. Ela continua não total no que ela faz. Pode ser. E talvez ela não tivesse força que eu tenho, que a pessoa tem, de superar os obstáculos. Então foi dada uma coisa fácil, uma sala de aula fácil, mas que ela vai aprender menos naquela sala de aula fácil, porque ela não tem competência, capacidade de enfrentar um desafio maior, de estar numa sala de aula mais desafiadora. E às vezes um trabalho que você está rodeado de pessoas X, Y, Z, que você não curte, que não sei o quê, que eu trabalho, não sei o quê, não sei o quê, seja a tua sala de aula ideal, desde que você saiba aproveitar. Isso muda tudo.
Existem muitas lições de casa nessa sala de aula. Muitas lições de casa. É desafio atrás de desafio. Uma pessoa que está numa condição ideal, aparentemente, ela pode estar crescendo muito menos porque os desafios são muito poucos. São os desafios que impulsionam a transformação. Agora, quem tem muito desafio, se souber aproveitar, se tiver um olhar de aprendiz, se for um discípulo da vida, ele tem muitas condições de superar obstáculos, superar desafios. Portanto, se aprender mais. A pedra pode ficar mais facilmente redonda do que se fosse um rio que a pedra não corria muito, porque não rola muito, porque não tem muito desafio. É um riozinho maneiro, um riachinho, uma água fraquinha. A pedra não vai ficar redonda. Então, a pessoa, em vez de agradecer, se a vida deu, e se eu sinto que é por aqui mesmo, não tem jeito, eu decidi que é por aqui, então vamos agradecer, aproveitar. A maneira de agradecer é aproveitando. O que que eu preciso ficar mais atento? O que que minha mente fica me desgastando? O quanto eu fico criticando essa ou aquela pessoa, essa ou aquela atitude, esse ou aquele trabalho? O quanto eu levanto com a mente remoendo? Ou o quanto eu olho cada um sem julgar? Quem sabe um dia chega até a compaixão. Eu levanto entusiasmado. Hoje é um dia que eu agradeço imensamente pelos desafios que eu vou ter pela frente. O que que eu posso aprender de melhor como ser humano? O quanto eu vou ter que interromper pensamentos que me levam a frustrações, ansiedades, irritação? O quanto que eu vou ter que, ops, pegar em flagrante esses pensamentos, não dar continuidade a eles, voltar ao momento presente? Que treino maravilhoso! Meditação é isso. Então, a pessoa precisa ter certa noção do processo da meditação para trazer para o dia a dia. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que aguentar. Ah, então, por exemplo, eu tô com um casamento infernal, mas então são desafios, então eu vou ter que aguentar isso, porque eu estou aprendendo, é uma oportunidade. Não é isso que eu estou dizendo. Então, cada situação é uma situação. Tem momentos ou situações em que a situação é a melhor aproveitamento é sair do barco mesmo, mudar o rumo, partir para outra. É possível, é claro que é possível. Agora, uma vez que eu fique nessa, vamos tornar essa experiência uma experiência de aprendizagem, de transformações, de desafios a serem superados. E é fácil perceber. Se você está reclamando, 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 internamente que seja, às vezes externamente, mas se você está reclamando, mas continua, é um sinal vermelho no painel. Olha, você não está aproveitando a situação. Você está tornando a situação pior ainda.
A responsabilidade para essa insatisfação é a sua mente que fica remoendo isso, remoendo a própria insatisfação. O que que eu posso fazer de melhor? Ou o quanto eu posso diminuir a minha crítica? O quanto eu posso ser total cada vez mais no meu trabalho? Então, esse papo aqui está sendo bem um complemento aquele papo sobre espiritualidade. A espiritualidade está na vida, não tem essa história, não está só no mosteiro. Mosteiro muitas vezes é uma fuga. E aí alguém pode falar, Nissargan, você está no mosteiro. Você está falando mal de mosteiro, mas você está no mosteiro. A tua vida é de um monge. Você mora sozinho, num sítio, poucas interações, poucos desafios. Então, você está deixando de ter uma sala de aula boa. Olha, a sala de aula que eu estou é a sala de aula que me foi dada, é a sala de aula que eu gosto, e é a sala de aula que eu não tenho nenhum motivo de sair dela. Então, cada caso é um caso. O que que eu tenho que fazer é aproveitar ao máximo a sala de aula que eu tenho. E eu sinto isso. É uma grande responsabilidade que me é dada. Isaías, você foi te dada essa situação. Aproveite ao máximo. Se a situação fosse outra, a mensagem seria a mesma. Aproveite ao máximo. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas lições a serem aprendidas. Se você está numa situação tal e que não dá para sair, é porque é lá que você tem que estar. Aí você pode passar a vida inteira reclamando. Ou não. Eu não sei se isso contribui, sabe? Essa fala que eu tenho, mas eu sinto que essa situação que eu estou falando agora é uma coisa que perturba muita gente. Pelo menos eu sou consultado sobre essa questão com uma certa frequência. Eu não sei se faz sentido, se você que está ouvindo tem algo parecido. É claro que toda mensagem ela tem ângulos e ângulos, nunca a mensagem vai ser totalmente completa. Mas eu acho que esse ponto eu tenho certeza absoluta. Os desafios, eles são oportunidades de superação. Aí, só para terminar. Ontem, eu passei por um desafio. Como eu moro sozinho e tal, foi via internet o desafio. E quando eu estava para encarar o desafio, para saber qual ele, eu já sabia que vinha bomba. Eu falei, que eu esteja preparado. Obrigado por essa oportunidade de eu estar centrado, é uma chance, né, de eu estar centrado, de eu não me envolver, chamar sabedoria. Então, os desafios, eles podem ser bem-vindos.
Tá bom, é isso. Ô, Vera, Sim, será que eu acertei o alvo sobre o que você colocou ou foi muito fora? eu acredito que acertou em cheio. Muitos Jura? insights, exatamente. Eu acredito que sim. Muitos insights em torno das falas e pausas de hoje, particularmente. Eu achei muito interessante você trazer essa questão da espiritualidade, a palavra espiritualidade dentro da questão, porque realmente agrega essa clareza de que a espiritualidade e a nossa vida não são coisas separadas, são coisas integradas. E, e essa questão de treinar a presença nos desafios é o convite de hoje, bem forte. É, um dos maiores convites aqui a realmente aproveitar esses desafios. Um convite também para gratidão e uma percepção diferente das situações da vida das pessoas. E um convite também para abrir as portas para essa transformação, para essa totalidade e o olhar de aprendizado para que a pessoa realmente, de repente, consiga ver com outros olhos a cada desafio que ela encontra na vida e abra as portas aí para esse desenvolvimento, né? Esse autoconhecimento, como eu disse, a transformação, a totalidade, enfim. É, Vários convites aí, é, grandes, importantes, e uma chamada para especial aí para os desafios. é. E eles sempre existem, né, os desafios, né? E eu que moro num lugar assim que aparentemente não tem desafio, é claro que tem desafio, meu Deus do céu. A questão é o quanto eu aproveito, né? O quanto eu. Hoje mesmo, eu falei de ontem, mas hoje mesmo eu me lembrei de outro desafio que eu tive. Não foi internet, foi presencial. E é muito bonito, né, a gente passar por ele da melhor forma possível. Porque aquilo poderia me irritar. E eu poderia dar uma resposta meia brusca. Estragou tudo. Eu não fiz isso. Então, aquela coisa que me convidou à irritação, presencial foi dessa vez. Não sou tão Ótimo. isolado assim, né? Mas, Não enfim. ativou nenhum gatilho aí para você, né? Não, fiquei alerta, né? A conquista foi estar alerta, sabendo, presente, observando o começo da irritação, percebendo que não tinha nada a ver, sabe? E dando a resposta que fosse a mais alinhada com a situação, que não levasse a ladeira abaixo, mas também que contornasse a coisa, né? Não posso dizer agora que foi. Mas, enfim, existem desafios e eles são bem-vindos mesmo, são excelentes como treino de chamar a presença, a gente não escorregar na ausência, não ser tomado pela emoção sem nenhuma consciência do que está rolando. E algumas pessoas, como eu falei, têm mais desafios do que outras, né? Mas a questão é o quanto eu aproveito os que eu tenho. Né? Tá bom, então tá, hein? Valeu, valeu, acabou, acabou? Sensacional. Sensacional. Muito Tá, obrigada. eu que agradeço. Tchau, tchau.